Primeiro, eu queria, para quem não me conhece, né, me apresentar. Meu nome é Ronaldo Soares, sou o responsável pelo canal Master Tecnologia e que criou o canal, o grupo também do WhatsApp Master Tecnologia, que dá o suporte para elevador e tem também o de elétrica. Qual que é o intuito da aula? Nós vamos falar de elétrica básica, porque tem uma galera que está pedindo, está com dificuldade de entender esquema elétrico, leitura, interpretação, para fazer as medições corretas. Então eu vou mesclar. Igual hoje é a aula elétrica, na próxima aula nossa, que não vai demorar, eu prometo, nós vamos falar sobre o esquema elétrico da OTS. Então a gente vai mesclando elétrica com elevador, para a gente estar entendendo. Tá? O Cássio entrou. E agora, Cássio, satisfação ter você, viu, meu amigo, aqui com a gente. Então vamos lá, galera. Vamos começar a entender de elétrica básica. Nós temos que pegar o princípio da elétrica, saber como que surgiu, né? E para a gente entender a elétrica, nós temos que entender como que ela funciona, tá? E para a elétrica funcionar, a gente precisa, deixa eu passar aqui o slide aqui para vocês, entender o conceito de corrente elétrica, né? E então assim, a eletricidade em si, tá? A elétrica tem o quê? Tem o núcleo, que é o átomo, tá? E em volta desse núcleo tem os elétrons, positivos e negativos. Daí que vem a elétrica. Mas como assim, Ronaldo, daí que vem a elétrica? O que precisa para isso se transformar em elétrica? Por exemplo, esse pedaço de fio aqui, ele tem elétrons negativos e positivos. Só que estão de formas desordenadas. Então, assim, ele não está ligado, ele não me serve para nada, mas tem elétrons, é matéria. Essa caneta tem elétrons nela também. Só que aqui ela não tem nada ligado, não tem corrente. Então, para a gente não serve. Então, esse cabo de carregador aqui, para vocês verem, eles possuem elétrons nele, né? Tudo que é átomo, que é matéria, tem elétrons neutros ou prótons, né? Perdão, é isso, nêutrons ou prótons, tá? O próton é positivo e o elétron é negativo, tá? Então, como é que vai surgir a eletricidade, Ronaldo? Aí é fácil. A eletricidade, ela surge através da corrente elétrica, tá? Ah, e lembrando, só voltando aqui, que através dos elétrons e dos prótons, né, dos nêutrons, é que a gente também divide o que é isolante e o que não é isolante, tá? Quanto mais livre, ele não é isolante, e quanto ele não é livre, ele é isolante, tá bom? Aí beleza, vamos passar para o próximo slide. Aqui tem a representação do fio que eu falei com vocês. Quando os elétrons correm no mesmo sentido, aí sim existe uma corrente. Se vocês olharem aí no desenho que está aí, deixa eu ver se eu consigo passar o mouse aqui, acho que para vocês aparecem um pouco mais ou menos aí. Aonde está esse desenho, que vocês estão vendo ser modernadas, é um fio condutor, onde ele tem os elétrons e os nêutrons, tá? Porém, ele não tem corrente. Então, ele não tem valia para nada. Ele não vai funcionar se ligar alguma coisa mecânica nele, ele não vai funcionar. Ele precisa do quê? Ele precisa da corrente, que é quando falei no nosso slide. Quando os elétrons correm no mesmo sentido, aí sim temos uma corrente elétrica, como, por exemplo, as pilhas. As pilhas, elas são corrente contínua, bateria, deixa eu ver se eu lembro, carregador, elas são corrente contínua. Vamos entender aqui por essa garrafinha, tá? Aqui nós temos a água. Aqui eu tenho corrente indo num sentido só. Isto é uma corrente contínua, ela nunca vai fazer isso. Se ela fazer isso aqui, aí nós vamos entrar no conceito de que corrente alternada. Tá? A corrente contínua, ela nunca se alterna, ela vai só em um sentido, que é quando nós colocamos uma fonte, uma pilha, por exemplo, esse condutor que vocês estão vendo aí, que está desordenado, ele vai começar a correr, né, ter a corrente ordenada, e aí é o conceito de corrente contínua. Quando a gente entra na corrente alternada, tá? Que fala para a gente aqui, são as tomadas da nossa casa. Eu até anotei aqui, deixa eu só aceitar mais um. A corrente alternada, elas são as tomadas da nossa casa,
onde o que acontece? Ela tem alternância nos dois postos. Então, por isso que quando você vai ligar uma televisão, vai ligar alguma coisa na tomada, se você ligar dos dois lados, ele vai funcionar. E a corrente alternada ela vai fazer 60 vezes por segundo essa troca, tá? Ela vai se alternando. Ela vai, igual essa garrafinha que eu peguei aqui para vocês, ó. Ela vai fazer ou hora tá para cá, ou hora ela vai estar para cá. Tá? Isso é a corrente alternada, tá? Que são as tomadas da nossa residência. Corrente contínua, pilhas, baterias, fontes. Corrente alternada, as tomadas da nossa residência. E, Ronaldo, então beleza, estamos a corrente elétrica. Corrente elétrica é uma grandeza elétrica. Se é grandeza elétrica, tudo que tem grandeza, ela pode ser, ela tem valor, tem número, tá? Então, se a gente, deixa eu ver se passou aqui. Então, a corrente elétrica, ela pode ser quantificada por números, onde ela pode ser mais intensa ou menos intensa. E qual que é esse valor? Ela é 6,24 vezes 10 a 18ª elétrons por segundo. Pô, Arnaldo, então, você está me falando que toda vez que eu for responder numa prova, ou falar para alguém qual que é o valor quantificado de uma corrente elétrica, ela é 6,24 vezes a 10 a 18ª elétrons por segundo? Não, você não precisa falar esse número grande, tá? 1 ampere equivale a esse valor. Então, se você tiver 1 ampere, você tem 6,24 vezes 10 a 18ª elétrons por segundo. Tá? Então, quando você for fazer algum cálculo, algo do tipo, você pode usar 1 ampere e não chegar a esse valor tão grande e difícil de falar a todo momento. Então, 1 ampere ele equivale a esse valor por segundo, tá? Pode ser mais ou menos intensa. Aí no nosso slide, a gente continua falando aí. Para que esses elétrons se movam e comecem a gerar corrente elétrica, precisamos de uma força externa que se chama tensão. Então vamos voltar aqui. A gente sabe que para existir movimento, a gente precisa de uma corrente elétrica. Certo? Então vocês concordam comigo que para o nosso comando funcionar de elevador, para o nosso contato de trinco funcionar, para nossas fontes de elevadores funcionar, a gente precisa da corrente elétrica, mas ela não vai funcionar sozinha. Tá? A corrente elétrica ela não pode surgir do nada. O que vai acontecer? Para ela funcionar, ela precisa de uma tensão elétrica. Aí que entra lá os 127 volts, 220 volts, a bateria de 9 volts, tá? Então a gente pode definir a tensão elétrica como DDP, que é o diferencial de potencial entre dois pontos. O que é, Ronaldo? DDP, o diferencial entre dois pontos, potencial. Se vocês olharem aí na figura, estou passando o mouse aí para vocês verem, a gente tem aqui o positivo da bateria de 9 volts, passando pela chave, vai no LED, vai no resistor, e ele volta aqui no negativo. Isso é um DDP. Tá? Isso é um diferencial de potencial entre dois pontos. Pode ser 127, pode ser 220, pode ser 9 volts. Isso é um DDP. O que é a tensão? O que está fazendo a tensão elétrica aqui? Essa fonte. No caso aqui, essa bateria, né? Essa bateria aqui está fazendo essa DDP. No caso dos elevadores, aí a gente tem vários, né? Tem fonte de 24 volts, temos a IGBT, né? O inversor, temos diversos aí, se for pegar para falar, que faz esse DDP, que é o diferencial de potencial. Por isso que muitas das vezes, quando a gente vai fazer o teste, a gente testa o ponto. Igual você tem a chave aqui, onde você tem o DDP saindo positivo, mas a chave está aberta. Se você fechar a chave, esse outro ponto aqui, ele vai seguir o circuito e acender o nosso LED. E depois passar pelo resistor voltando para o negativo, tá? Tem alguma dúvida, gente? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, vocês podem perguntar, tá? Não tem problema não, tá?
E se eu quiser aumentar a corrente elétrica e manter a mesma tensão elétrica? Aí que vai entrar os maiores defeitos que tem nos elevadores aí hoje, que eu ajudo muito o pessoal, tá? Nós vamos entrar no tema aqui da resistência elétrica, tá, galera? O que é resistência elétrica? É a oposição de passagem de uma corrente, né? Onde ela vai sofrer uma dificuldade de passagem pelo condutor, que ela é representada pelo ohms, tá? A lei de ohms. Nós vamos ter aulas de leis também, lei de ohms, lei de Kirchhoff, lei de Faraday, entre outras leis, que é importante para vocês saberem, igual aconteceu essa semana, de um defeito que o rapaz tinha no... deixa eu lembrar aqui. Eu acho que era numa IGBT, tá? Para vocês entenderem aí como que funciona essa questão. O defeito dele lá era cabeamento, tá? O cabeamento lá era... Eles fizeram a modernização e colocaram um condutor que não era compatível, né? A corrente estava muito alta e estava tendo sobreaquecimento e o inversor estava começando a dar problema. Aí que entra a resistência. Por isso que eu falei com vocês que essa aula básica ela é muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo na obra, tá? Então a resistência elétrica, você pode manter a tensão, diminuir a resistência, tá? Do seu... fugiu a palavra. Você vai diminuir a resistência e você vai aumentar a corrente. A tensão é a mesma, a corrente aumenta. Então, assim, existem cabos, condutores, né, com diversas resistividades. Então, você tem que olhar, analisar, por exemplo, a resistividade do condutor, porque se você colocar uma resistividade igual aconteceu nesse elevador, vai ter um sobreaquecimento, vai correr o risco do carro pegar fogo, ou se você passar, por exemplo, isso aí já vai entrar em indução, né? Mas você vai vai ter uma resistência ali também. Quando você passa, por exemplo, um cabo de encoder junto com um cabo de trifásico. Então, tudo isso, você cria uma resistência. Ou então, igual aconteceu essa semana com o rapaz, ele estava dando defeito E0 no Thyssen, e era encoder. Era o cabo do encoder que estava enrolado, às vezes, não sei se vocês já viram aí nas casas de máquina. Às vezes mandam, quando é modernização, eles mandam um cabo muito grande. Aí o que o rapaz fez para organizar esse cabo? Ele enrolou ele bem justinho e ele criou ali uma resistência e gerou uma indução. Aí estava dando falha de encoder. Aí o que eu falei com ele? Solta esse cabo do encoder todo, joga ele no chão, libera o elevador. O elevador não deu defeito por 3 dias. Falei com ele, você pode fazer um enrolamento lá desse cabo, pode fazer todo o trabalho, porém você deixa a volta maior. É igual, por exemplo, o cabo de manobra. Já peguei diversas vezes também. A pessoa que vai instalar um cabo de manobra, quando chega lá embaixo o cabo de manobra ele é muito comprido, aí ele dá várias voltas lá embaixo da cabine e o elevador começa a dar alguns defeitos. Então, assim, quando é assim, é menor você encurtar o cabo para não criar uma resistência muito alta, tá? Vamos continuar aqui. E como surge a força para que a tensão elétrica se movimente de um lado para o outro? Tá? Então, a gente entendeu aqui, para ter corrente elétrica, a gente precisa ter... Deixa eu voltar aqui. Para ter corrente elétrica, você precisa ter... gente, fugiu aqui a palavra. Você precisa ter tensão elétrica. Então, para ter corrente elétrica, você precisa ter tensão elétrica. E para você manter a tensão e querer aumentar a corrente, você precisa de uma resistência. Mas como surge essa força para você ter essa tensão elétrica movimentando de um lado para o outro? Tá vendo? É muita coisa, gente, é muita informação, mas essa aula vai ficar gravada para vocês. Vocês vão ter, aí vai entrar na parte de potência, tá? A força surge pela potência e vamos ver o exemplo abaixo. Vocês têm aí o desenho da lâmpada. Olha o brilho da lâmpada aqui, ó. Uma lâmpada de 60 watts. Potência, deixa eu voltar aqui para relembrar vocês aqui, tá?
corrente elétrica, se eu não me engano, eu anotei aqui para não esquecer para vocês, tá? Corrente elétrica, ela é representada pela letra I, tá? Tensão é representada pela letra V, que é o volts, tá? E potência, resistência é ohms, né? E o potência elétrica é representada pela letra P, tá? Então você tem uma lâmpada aí de 60 watts. Watts é a potência que tem aquela lâmpada. Ela tem ali até 60 watts de potência. Então, você concorda que essa lâmpada, o brilho dela vai ser menor do que uma lâmpada de 100 watts. Tá? E como é que você faz para saber o valor dessa potência? Você vai multiplicar tensão por corrente. Então, você quer colocar lá no elevador um contator, algo do tipo, você precisa saber a potência desse contator, ou de algum componente que você vai instalar. Porém, o que está lá já sumiu. A etiqueta não está lá mais, e você precisa saber qual que é a potência para você comprar a peça correta. Você vai pegar a tensão do elevador vezes a corrente e você vai chegar no resultado da potência. Igual está aqui, ó. A gente tem 12 volts multiplicado por 1,5 de corrente, vai dar 218 watts. Tá? Isso é a mesma coisa em chuveiro, para a parte elétrica, quando você quer saber a potência do chuveiro, que você não tem, às vezes está apagada a etiqueta, pega aqueles chuveiros muito antigos, e você só consegue ver quanto que é a corrente e a tensão que tem na residência. É só você fazer esse cálculo que você descobre, tá? Então, vamos imaginar, vamos fazer uma analogia aqui para vocês entenderem o efeito de potência, tá? Vamos imaginar um carro, por exemplo. Um carro andando aí a 5 por hora. Se ele bater no muro, por exemplo, esse muro não vai cair. O carro é a tensão, o carro é a corrente, o muro é a tensão, e a batida no muro é a potência. Então, um carro andando a 5 km por hora, ele bater no muro, ele não vai cair. Ele vai ter uma baixa potência. Então, se um carro vem a 100 km por hora, ele vai bater nesse muro e esse muro vai cair. O que aconteceu nisso aí, galera? Ele simplesmente manteve o mesmo peso, é o mesmo carro, ele só aumentou a corrente. Quando você aumenta a corrente, você tem mais potência. Aí eu vou voltar lá naquela que a gente falou, na resistência elétrica. Então, se você precisa de mais potência, você aumenta a corrente mantendo a tensão. O peso é o mesmo, que é a tensão, mas você aumentou a corrente, que é a velocidade. Teoricamente, a potência ela vai ser maior. Tá? E isso eu falo, gente, por conta de elevador. Já peguei defeitos, já me gerou aumento de salário em multinacional, porque eu troquei no Ômega. No Ômega tem aquela fonte prateada, dourada. Não sei se vocês já viram o Ômega, como é que ele é. E nesse elevador, eles mandaram e queimou, mandou e queimou. Eu comecei a testar os componentes. Aí tinha um resistor lá, um diodo lá com problema. O diodo não é aquele problema, ele não tinha o mesmo valor do diodo original. Então, resumindo, quando você alimentava o elevador, ele rodava 30 minutos, esse diodo queimava. E o elevador parava. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é para vocês terem noção, para quando você chegar lá, por exemplo, já troquei a contatora lá, o elevador não rodou. Mas o defeito é a contatora. Quando você chegar lá, vai ver que o quê? Peraí, tá errado. Você vai pegar o esquema elétrico, você vai analisar lá corrente, tensão, vai falar, não, peraí, instalaram uma contatora errada aqui. Isso tudo, gente, gera um aumento salarial, vocês se destacam dentro da empresa que vocês trabalham. Tá? Ficou alguma dúvida até agora? Tá tranquilo para vocês o que eu tô falando? Tá entendendo? Tipo, não tô rápido não, né, galera? Tá dando para entender, né? Tá tranquilo. Então, beleza. Vamos só voltar um pouquinho, então. Tá? Vamos voltar lá atrás para a gente fazer uma reflexão aqui. Para mim ter energia elétrica, para mim poder ter eletricidade, eu preciso de corrente. Por que eu preciso de corrente? Para que os elétrons andem de forma
perdão, andem de forma com um lado só, tá? Para poder ter tensão, ter eletricidade, eu preciso de corrente para que os elétrons andem de forma ordenada. Lembrei o nome. Nós temos duas correntes. Andem de forma ordenada. Lembrei o nome. Nós temos duas correntes, contínua e alternada, tá? Beleza. Só que para mim ter corrente, o que eu preciso, Ronaldo? Eu preciso de tensão. O que é tensão? É a diferença de potencial entre dois pontos. Bateria, fonte, o 127, os 220, que são as energias que nós recebemos das concessionárias de energia. Então, para mim ter corrente, eu preciso de tensão, para ter corrente para gerar eletricidade. Então, aqui, se eu pegar isso daqui, por exemplo, e colocar essa fonte aqui, vamos fazer uma analogia. Ó. Eu tenho uma fonte aqui, conectei nesse condutor. Aqui dentro ainda eu tenho, não está andando de forma ordenada. Os elétrons estão desordenados. Eu preciso do quê para esse carregador funcionar no meu celular ou em qualquer outro componente que ele é feito para carregar? Eu preciso colocar ele numa tomada, seja corrente contínua ou corrente alternada, para que haja uma tensão nesse carregador e essa tensão vai gerar aqui a eletricidade suficiente. E dentro do transformador tem diversos componentes que vai converter ali de 127 para 24 volts, 12 volts, depende da fonte que você vai utilizar. E nesse carregador, deixa eu ver quanto que tem nele aqui, eu consigo enxergar, ele tem a potência dele também. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, gente, ele já está sumido, já tinha saído já a tinta aqui. Mas ele também tem a potência dele, ou seja, se eu colocar, dependendo do local que eu colocar, eu posso queimar assim esse carregador, ele tem a resistência dele. Dependendo da resistência, de onde eu colocar, esse carregador vai queimar, não talvez instantaneamente, mas ele vai sobrecarregar e gerar uma queima desse carregador. Ele vai derreter esse plástico. Aí vai fechar um curto dentro dessa caixinha. Por isso que muitas pessoas falam assim, mas eu botei o celular na tomada e eu fiquei vendo TikTok a noite inteira e meu celular explodiu. Meu carregador queimou, explodiu. A pessoa está lá mexendo, está sobrecarregando, que é a carga dentro dele aqui, e a hora que vai aumentar a corrente e vai acontecer o acidente. Então, beleza, vamos continuar a aula aqui, porque essa parte aqui a gente entendeu. O que eu preciso explicar para vocês aqui agora, gente? Pegando aqui elevador em si. Tá? Tudo isso aqui que eu falei para vocês, o elevador trabalha. Somente hoje que a gente tem IGBT, tá? Inversor de frequência, a gente tem fontes chaveadas, a gente tem fontes com potenciômetro, onde a gente consegue ajustar a corrente ali daquela fonte para funcionar. Principalmente quando a fonte está ficando ruim, a pessoa vai lá, ajusta a fonte lá. Mas isso aí eu já vi lâmpada, por exemplo, queimar por causa disso. Toma cuidado, tá? Principalmente essas lâmpadas de LED de cabine TK. Tá? Cabine TK aí, eu vejo muita gente aumentando. Eu peguei um defeito, inclusive, que fui eu mesmo que aumentei ali no potenciômetro, ele gerou uma indução e começou a bagunçar o 24 volts da COP. Tá? O nosso colega Kleiser, que não está aqui no treinamento também, pegou a mesma situação. A moça colocou diversas lâmpadas de LED dentro do elevador, 127 volts, e da onde ela tirou esses 127 volts? Ela tirou logo da onde alimenta a COP. Então gerou uma certa indução, a lâmpada era 24 volts, só que a lâmpada, ela colocou vários LEDs e começou a gerar uma interferência na COP. Aí o elevador tinha hora que ele parava e não abria a porta. Eu falei com ele, desliga todas essas lâmpadas que o elevador você não dá mais defeito. Ele não botou fé, mas ele desligou, ele falou, Ronaldo, eu vou fazer porque você está pedindo. Ele desligou essas lâmpadas de LED e o elevador dele nunca mais deu defeito. Ronaldo, então não posso pôr lâmpada de LED, eu vou perder o cliente por causa disso. Você pode pôr a lâmpada de LED, mas ligue uma alimentação 127 independente para ele. Não mistura correntes, tá, gente? Não faz essa mistura de corrente, porque você pode gerar uma indução.
Câmera faz muito isso no 001, IPD, aqueles IPD do 001, passa no andar da interferência. Quando o cabeamento da câmera não tem aquela proteção, né, aquele cabinho branco. Se tiver aquele cabinho branco, gente, manda arrancar aquele negócio. Tem que ser aquele que é blindado, que tem a proteção blindada. Porque tudo isso vai gerar uma indução, ela tem uma resistividade, o elevador também tem essa resistividade. Uma outra coisa também, que isso vai entrar na próxima aula nossa, que eu peguei aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês já viram aquelas novas câmeras interfone wireless. Eles instalam uma antena embaixo da cabine e instalam no topo da cabine pegando o sinal, enviando o sinal da câmera. Tudo isso, gente, é onda, é indução, então vai interferir. Principalmente que os elevadores hoje são o quê? 24 volts. Né? 220 hoje é só para alimentar comando e motor. Tá? Ou em alguns lugares talvez tenha até 380 volts. Então, assim, por exemplo, se não me engano, os elevadores Synergy, né? Eles 50 volts. Se não me engano, os GEM, eles 24 volts. O 001 é 50 volts. Então, eles têm baixa tensão. Então, tem baixa corrente. Então, assim, a probabilidade de gerar uma indução, tá, por falta dessas explicações aqui, por exemplo, a potência, né? O cara coloca a lâmpada lá de 100 watts, por exemplo, e simplesmente vai gerar uma indução, vai gerar uma interferência no elevador desses novos. Nos antigos não geram, por quê? Antigamente o elevador era 220 tubo-telado, até os trincos era 220. Até os IPD era 220, né? Aquelas lâmpadazinhas lá de geladeira, que é 127 volts. Então, antigamente não existia realmente isso, mas com a modernidade acontece isso. Estou modernizando o elevador, que depois eu vou mandar umas fotos para vocês no grupo, que nós estamos trocando comando de lugar. Foi até bom tocar nesse assunto. Por quê? O campo magnético do motor estava gerando indução no inversor. Ele vai gerar indução no inversor, o que vai acontecer? O inversor vai dar erro de corrente, falta de fase. Caralho de trem. Então, a distância, coloque a distância aí de 30, 40 centímetros de distância do motor, principalmente motores antigos, novos nem tantos, que os novos hoje não geram tanta indução, não gera essa resistência toda, né? E o elevador não interfere tanto, mas você vai pegar um motor, corrente contínua, de 1890 e vai meter um comando lá com inversor de frequência, do ladinho, igual o elevador não vai funcionar. Ele vai dar diferença de potencial, ele vai dar interferência no 24 volts, no 12 volts, ele vai dar interferência num monte de coisa. Então, assim, a gente pede, inclusive, para passar o cabo de que alimenta o motor separado, o encoder principalmente, o encoder tem encoder de 12 e 24 volts. E tudo isso vai gerar essa indução, vai gerar esse retrabalho. Então, você tem que analisar, quando você está montando o elevador, quando você está trabalhando no elevador, o em volta, o elevador nunca deu defeito, ele começou a dar problema. O que tem de novo no elevador? Semana passada eu coloquei uma câmera. Peguei no caso aqui um hotel, por exemplo. Nesse hotel, eles colocaram um ar-condicionado na rede do elevador. Não, forno elétrico na rede do elevador. Como ninguém me falou nada, foi gerando... O forno elétrico ele tem uma potência muito alta, né, que é aquele forno industrial. A IGBT queimou. Por que não queimou na mesma hora, Ronaldo? Porque o elevador normalmente usa 6 milímetros. Tá? Quanto maior é a bitola quanto maior é a bitola, maior é a corrente, ela trabalha a resistência menor, então ela não vai se sobreaquecer tão rápido. Porém, com o tempo ela sobreaquece. E aonde que vai a entrada de energia desses elevadores hoje? Eles passam na chave disjuntora, na chave disjuntora eles vão no inversor, e do inversor eles vão para o motor, e assim funciona. E as placas fazem a parte digital do inversor, né, que é a parte digital. Então pensa, o cara me colocou um forno elétrico, industrial, o elevador funcionou 10 dias e queimou o IGBT. Queimou a IGBT de saída. Não, de entrada. Queimou a entrada da IGBT.
E quando eu fui testar, eu vi que a corrente estava muito alta. Você pega o alicate e o perímetro, eu vi que a corrente estava muito alta. Eu falei assim, mas tá estranho. Tá tendo uma corrente muito alta vindo lá de baixo. Quando eu fui ver, tava lá o forno ligado, assando lá frango, assando carne largada, assando um monte de coisa, interferiu no elevador lá em cima. Que é outra coisa também que queima o elevador, que aumenta a sobrecarga, aumenta a corrente, e você pode queimar o elevador, você ligar chave, você ligar solda, quando não é aquela solda eletrônica, aquelas antigas, você ligar solda na chave disjuntora do elevador. Você pediu para queimar o elevador. Os antigos não, igual eu falei, mas os novos, que estão mais sensíveis, eles vão queimar. Tudo isso porque você teve um aumento de potência, um aumento de corrente, e o elevador ele tem a resistividade dele, igual está aqui no nosso treinamento. Essa resistividade que ele tem, você vai poder carregar ela, não vai queimar instantâneo, mas com o tempo ela vai queimando. Ela vai abrir o bico. Tá? Então, assim, é por isso que eu falo assim, igual num defeito que um colega nosso teve essa semana, que era num 001, não sei se é um de vocês que estão aí não, tá? E eu tava suspeitando que era um inversor, falei com ele, cara, isso é inversor, cara, dá uma olhada que tem GBT queimado. Aí ele foi e mediu a bobina do motor, e essa bobina do motor tava dando valores errados. E quando ele foi ver, adivinha o que era? Alguém apertou a fiação do motor com fita Hellman e apertou muito. O que ele fez? Ele criou uma resistência, quando ele apertou muito forte, ele criou uma resistência, um aumento de corrente, e o inversor entendeu que estava faltando uma fase, ele estava liberando 46 volts. Olha que loucura. Né? Aí ele falou assim, Ronaldo, mas como isso, cara? Isso aí, elevador é chato. Não, cara, não é chato. É a primeira lei de Ohms. É a lei de Ohms, que é a nossa próxima aula. Você está criando uma resistência, vai gerar um campo magnético, vai gerar uma indução e vai dar defeito mesmo. É normal. Não sei se foi com vocês, não. Mas aconteceu isso com ele, por causa de uma abençoada fita Hellman, que provavelmente alguém colocou lá para fazer um acabamento bonito, juntou os fios, colocou em foca-gato lá. Criou uma resistência e gerou um campo, uma indução. E isso interferiu aonde? No inversor de frequência. Por isso que o inversor de frequência ele é tão... Porque ele vai pegar essas anomalias, o inversor de frequência, ele vai pegar essas anomalias de rede, e quando ele pega essas anomalias de rede, ele vai parar o elevador. Antigamente, não. O relé queimava por quê? Porque ficava tentando funcionar lá, eu liguei um transformador lá embaixo, alguma coisa. O relé vai tentar funcionar até queimar a bobina dele. O inversor ele não deixa isso acontecer. Ou ele vai dar falta de fase, ou vai queimar na entrada ou na saída dele. Tá? Deixa eu lembrar aqui uma situação também que eu preciso passar para vocês que tem tudo a ver com essa aula. Estou tentando lembrar aqui. Amanhã eu vou mandar as fotos. Amanhã não, segunda-feira eu vou mandar as fotos para vocês. Da onde eu não tirei o comando antigo, da onde estava e aonde a gente ficou o outro. O elevador não dá indução, não dá interferência no inversor. O encoder. Cuidado, gente. Encoder é 90 metros para cima. 90 para baixo não dá diferença. O que é o encoder? O que o encoder existe? Para ele corrigir problemas de motores de alta velocidade, corrente contínua ou corrente alternada. O encoder ele vai pegar essa oscilação da rede e vai corrigir. O encoder ele tem o quê? Ele tem a linha A mais e A menos, B mais e B menos. Essas linhas que fazem lá a leitura do pulso, que faz essa correção da rede. Ele vai corrigir um problema que é do motor para ele ser antigo. Tá? O encoder é basicamente... Você serve para isso. Se você pegar aí, digitar encoder no Google, na indústria, fora elevador, eles usam para correção. Às vezes o motor está tendo diversos problemas depois que colocou um comando eletrônico. Você coloca um encoder para corrigir essas falhas. Ô Lucas, você entrou aí agora, tá?
Nós já estamos quase terminando, já temos já aí quase 40 minutos de aula. Nós vou dar uma resumida aqui rapidinho para você, só para, assim, 2 minutinhos para você entender o que a gente está conversando aqui. Você pegou no meio da conversa aqui. Nós falamos que o quê? Que um condutor elétrico, ele, sem nada ligado, ele não tem eletricidade. Ele tem lá os elétrons, os prótons, positivo e negativo, tá? Porém, ele não faz nada. Isso aqui, para mim, ó, é um condutor com elétrons e nêutrons de forma desordenada, tá? E eu preciso para quê? Para ordenar ele. Eu preciso de uma corrente elétrica para estar ordenando para me ter o quê? Eletricidade. Como que eu tenho eletricidade? Incluindo uma tensão nesse condutor. O que é uma tensão? Seja 127 volts ou 220 volts, que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Para poder ter tensão elétrica aqui. Mas para mim ter tensão elétrica... Ah, tá. Aí eu quero aumentar a resistência e diminuir... manter a tensão e aumentar a corrente. A gente entra em resistência elétrica. Depois você assiste a aula completa, lá eu falei tudo lá, essa aula vai ficar gravada no YouTube, tá, galera, para vocês. Então, no elevador é a mesma coisa, tá? Pode ser, por exemplo, um defeito que eu peguei num Thyssen, que estava tudo funcionando, simplesmente a linha dele de segurança sumiu. O que era? As fontes estão tudo ligado, galera, tudo funcionando. Dentro da fonte estava tendo indução por conta do transformadorzinho que estava lá. Como é que você descobriu isso, Ronaldo? Alicate amperímetro. Você vai colocar o alicate amperímetro e medir a corrente que está saindo lá. Aí vai ser uma correntinha baixa, média entrada, média saída. Aí eu vi que estava dando uma diferença. O bom seria um osciloscópio. O osciloscópio é perfeito, você pega rápido. Mas se você tiver um bom alicate amperímetro, você consegue entender um pouco disso aí. Quando foi ver, era a fonte. Troquei a fonte chaveada, a segurança voltou a funcionar. Vai virar norma, tá, gente? Vai ser comum. Você ainda vê comandos ainda com segurança 127 volts. Mas por questão de proteção para nós técnicos de elevador, vai ser comum você ver aí a linha de segurança de 50 volts para baixo. Igual é o 001, igual é o GEM, igual é o Synergy. Todos já são 50 volts a linha de segurança. Na verdade, nem o 01. Desde o Miconic LX no Schindler já é 50 volts. Já não usa mais 127 volts na linha de segurança. Tá? Tem alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida do que eu estou falando aqui? Alguma coisa que vocês querem perguntar? É de boa, seja do elevador, seja do que eu falei? Uma aula aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever, pode perguntar. Estou dando esse espaço para a gente trocar essa figurinha mesmo aqui. Disso aí, tá? Aqui, ó, é a apresentação nossa. Finaliza aqui. Galera, eu queria aproveitar que vocês estão aqui na sala, na turma aqui com a gente aqui. Vocês estão gostando? Está sendo proveitoso para vocês essas aulas? Está ajudando vocês? Os vídeos do canal vão voltar. Vai me ajudar muito essas aulas aí, viu? Eu ando quebrando a cabeça bastante no serviço. Mas deu para você entender essa parte de corrente elétrica, potência, resistência? Deu sim. Deu para pegar um pouco, Ronaldo. Pois é, porque a gente vê muito desses defeitos aí em elevadores em obra. Tanto cabo de manobra passado errado, fiação que está passada junto. Vou fazer uma aula com vocês, por exemplo, você quer modernizar um elevador e quer colocar um operador de porta para fazer a parte do VVF. Tem como fazer, você não precisa ter um módulo lá na porta para fazer o resgate automático. Com um inversor de frequência, você consegue fazer isso. Então, assim, não é obrigatório. Se puder, eu vou fazer um videozinho lá explicando a galera também, lá no grupo. É só mesmo para ajudar nas manutenções do canal, se quiserem também. Tá bom? Ronaldo, eu vou sair aqui que eu vou resolver um negocinho aqui, beleza? Não, a aula já morreu também, tá tranquilo. Gente, falou, obrigado mais uma vez pela assistir até o final. Um grande abraço para vocês aí e até mais.
ainda não. Mano, deu bom que foi rápido.